Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar hoje sobre Foucault, o filósofo francês que viveu entre 1926 e 1984, um especialista no debate sobre discurso e poder. No caso hoje eu quero focar uma publicação em espanhol, uma publicação argentina, cujo título estou traduzindo, Discurso e Verdade, Conferência sobre a Coragem de Dizer Tudo, publicado no ano de 2017 pela editora Século XXI. Aqui nós temos a conferência de Foucault em Grenoble, em 1982, e as 6 conferências de Berkeley, em 1983, além, claro, de textos preciosíssimos de introdução de especialistas, ok? Então, hoje eu quero falar da introdução a esses textos feita por ninguém menos que Frédéric Gros, que é um especialista em Foucault, é um editor dos cursos, é alguém que sabe muito de Foucault, tem muita familiaridade com o pensamento de Foucault, e ele faz umas considerações muito legais sobre a totalidade desses textos que estão nesse livro, Então, eu quero destacar só 3 aspectos, mas um deles, o final, é muito importante, especialmente importante. Então ele diz assim, resulta de forma indiscutível a comprovação de que todos os textos de Foucault referidos à parresia são, em princípio, apresentações orais, aulas pronunciadas a viva voz. O que ele quer dizer com isso? Quando você estuda o tema da parresia em Foucault, tudo que você vai encontrar são textos, Hoje existem na forma de texto, mas originalmente foram pronunciamentos do Foucault, quer dizer, aulas dadas no Collège de France, Então os últimos cursos de Foucault, ele se dedica ao cuidado de si, depois na hermenêutica do sujeito ele trabalha com o cuidado de si, depois na sequência ele vai focar na questão da parresia e vai ministrar cursos inteiros sobre a parresia, mas são salas de aula, são classes, quer dizer, é um ensino oral, claro que esse ensino oral tem como base um texto escrito que o Foucault usava, mas não são textos publicados, E a publicação dos cursos segue o texto oral, o texto pronunciado, comparando com os manuscritos que estão depositados na Biblioteca Nacional da França, E o mesmo serve, como o nome diz, para essas conferências, para essas palestras, pronunciadas em Grenoble e também em Berkeley, São pronunciamentos orais, são palestras que, claro, Foucault tinha o texto original, o texto que servia de base para esse pronunciamento, mas também foi feita a transcrição do pronunciamento oral com a comparação com o texto que serviu de base para o Foucault. Então, às vezes, um complementa o outro. Então, é importante que se saiba disso. Estudar a parresia em Foucault é se valer de fontes orais que foram transcritas, certo? E comparadas com os textos escritos não publicados de Foucault. Depois ele tem um dado importante aqui, que é uma definição de parresia, Ele diz assim, parresia é um termo grego que alude à ação de dizer tudo, Então veja, às vezes se fala em coragem da verdade, coragem de dizer a verdade, coragem de dizer tudo, ou dizer tudo, e ele continua. Desde logo, isto pode significar dizer qualquer coisa, sem fazer uma seleção, sem moderação nem freio, mas também, e se acaso, e principalmente isso, atrever-se a dizer aquilo que nossa covardia ou nossa vergonha nos impedem de revelar de imediato, ou, ainda mais, simplesmente expressar-se com sinceridade e franqueza. Então, basicamente, parresia é isso,
coragem de dizer tudo, coragem de dizer a verdade, fala franca, né, ou franqueza, são possibilidades de tradução desse termo grego, né, franqueza. Então é importante, né, quando você for estudar a parresia, conforme o contexto, essa expressão pode oscilar, mas fundamentalmente é coragem de dizer a verdade, ou franqueza, ou fala franca, tá? Ou fala verdadeira. E por fim, eu acho isso muito legal, e depois ele chama a atenção aqui, à medida que a gente vai lendo essas palestras, a gente consegue também perceber que isso de fato é consistente. Ele diz que a parresia tem um caráter tridimensional, né? Quer dizer, à medida que o Foucault vai estudando, e o Foucault estuda a parresia numa longa duração, né, do século V a.C. ao século V depois, né, uma temporalidade gigante, né, de 1 milênio, né, é muito tempo, e então essa expressão vai mudando o seu significado. Em algum momento ela tem um sentido mais político, em outro momento ela tem um valor mais ético, em outro momento ela está ligada à própria dimensão do fazer filosófico, né? O próprio estilo de vida filosófico. Então vamos lá para a citação, para a gente pegar um pouquinho os detalhes disso. Ó. Essas primeiras especificações podem dar a impressão de uma noção que engloba principalmente uma caracterização psicológica, né? Porque nós estamos falando do sujeito dizendo a verdade, mas não é disso que se trata. Mas Foucault vai desconectar entre 82 e 84 a demonstração inversa, uma demonstração que vai no sentido contrário. O conceito tem um valor político central que permite reavaliar a relação entre democracia e verdade, né? Então, como é que é a questão do valor político? Quer dizer, a parresia significa o seguinte, né? O sujeito que vai, por exemplo, aconselhar um político, ele vai aconselhar esse político e ele precisa ter a coragem de dizer a verdade, ou seja, ele pode avaliar esse sistema político que está sendo encabeçado por esse político como algo negativo, no caso um imperador, um tirano, né? Esse conselheiro do político, ele vai eventualmente se expor a um risco ao se colocar diante de uma autoridade política tão importante e confrontar essa autoridade política. Claro que isso também tem a ver com a democracia, né? Porque quando você tem a assembleia formada, né? A democracia grega, que é constituída de uma assembleia, esse sujeito que aparece na cena pública para falar em assembleia, ele precisa falar com coragem, ele deve praticar a parresia. A parresia tem como ambiente próprio a própria democracia. Por quê? Porque ele precisa aconselhar a Assembleia e ele não pode simplesmente ficar dizendo para as pessoas aquilo que ele acha que as pessoas querem ouvir, ficar bajulando essas pessoas. Ele precisa dizer aquilo que é importante que seja dito, mesmo que isso coloque esse conselheiro, né, diante de um certo risco. Então, a parresia tem um cenário político, mas ele vai dizer em sequência, tem também um valor ético decisivo para problematizar a relação entre sujeito e verdade, né? Isso é interessante porque a parresia tem um outro sentido também, que é a relação que o sujeito tem com a verdade, porque a parresia também pode ser definida como uma coincidência entre aquilo que o sujeito diz e aquilo que ele acredita. Então, a dimensão da verdade no mundo antigo é completamente diferente, por exemplo, da dimensão da verdade a partir da modernidade para cá, né? Ou da modernidade para cá, né? Porque a verdade, o Foucault vai dizer isso na hermenêutica do sujeito, a partir da modernidade, né? Ela o que é a verdade? Um sujeito faz uma afirmação e ela é verdadeira se essa afirmação estiver em sintonia com aquilo que acontece no mundo empírico. É o que ele chama de verdade como fenômeno epistemológico. Mas ele diz, no mundo antigo, a verdade não é um fenômeno epistemológico. A verdade não é um pronunciamento dado pelo sujeito que coincide com aquilo que acontece no mundo empírico. Verdade
é um pronunciamento feito pelo sujeito que coincide com aquilo que ele acredita ser a verdade. Por isso que a verdade aí é um fenômeno ético e tem como principal prática a questão da parresia, né? A parresia significa dizer tudo aquilo que está dentro do sujeito, dizer aquilo que o sujeito acredita ser a verdade. E por fim, ele fala que é uma dimensão filosófica, né? Quando ele diz, ó, há também um valor filosófico para esboçar uma genealogia da atitude crítica, né? Quer dizer, o que faz um filósofo? Ele diz a verdade, né? Ele faz uma crítica, ao seu aprendiz de filosofia, ele faz, enquanto filósofo, ele faz uma crítica à sociedade, às estruturas existentes na sociedade num determinado momento, né? Então, por exemplo, quando você pega o próprio filosofar de Foucault, ele não é um filosofar voltado para questões abstratas, é um filosofar voltado para uma crítica do modo como a sexualidade tem sido gerida, o modo como os sistemas prisionais têm sido geridos, o modo como os hospitais psiquiátricos funcionam como expressão de poder e não como um ambiente que visa a cura, a saúde afetiva ou física das pessoas, né? Quem faz a crítica disso? Por exemplo, você pega um filósofo contemporâneo como Byung-Chul Han, né? Ele está criticando a digitalização do mundo, ele está criticando uma série de aspectos do mundo no qual nós vivemos, né? É disso então, né? As pessoas precisam ter a coragem de fazer essa crítica de estruturas ou de pessoas ou de fenômenos que não estão funcionando adequadamente. Por isso a parresia originariamente faz parte do labor filosófico e apenas excepcionalmente na atualidade ela continua fazendo parte do labor filosófico, né? O filósofo quando escolhe tratar de questões abstratas e não de questões que nos envolvem no cotidiano, ele está entrando numa rota de fuga, né? Em relação a tudo aquilo que está acontecendo no nosso mundo, né? Fazer filosofia como Foucault fazia era sobretudo focar as questões que nos afetam na atualidade, né? E não fugir delas, né? Ter coragem para dizer que essas coisas não estão funcionando bem. Então essa dimensão tridimensional da parresia e é uma questão que o Friedrich Gore chama a atenção aqui para a gente, que é muito legal, e depois a gente vai ter a oportunidade de retomar isso à medida que for expondo as próprias palestras do Foucault, tá bom? Eu espero que você continue me seguindo na sequência e análise, né, desses textos de Foucault sobre a parresia, esse tema que para mim é fascinante. Eu espero que a gente se encontre proximamente. Um abraço e até lá.